Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 13, mas o texto diz assim: o sermão nessa noite é sacrificando-se com propósitos. Por favor, sacrificando-se com propósitos. E a série que nós estamos pregando aqui é o terceiro sermão. Deus deseja usar você. Diga assim: Deus deseja me usar. Então nós estamos no terceiro sermão, e nessa noite, fique tranquilo, o tempo é suficiente para a gente ouvir a palavra, aquilo que precisamos nessa noite. Você pode ficar em paz, tranquilo, não se preocupe não, mas eu quero que você pense comigo, o que é sacrificar-se com propósitos? O que é, quando a gente fala sacrifício, parece que é algo custoso, é algo penoso, é algo dolorido, é algo difícil de acontecer. Quando falamos de sacrificar-se, mas é interessante, a gente se sacrifica por muita coisa, a gente vive uma vida de sacrifício, muitas vezes de privação, não é isso? Eu desejo comprar um carrinho no final do ano, então eu amarro minhas finanças aqui, ajeito daqui, ajeito dali, guardo dinheiro aqui, faço aqui, enxugo ali, paro de comer lanche, paro de tomar Coca-Cola, paro de comer o pão, né? Pão que engorda, faço isso, vou enxugando, porque, e vai vendo o dinheirinho ali, e está sacrificando. Você tem um propósito de no final do ano comprar um carrinho, você se sacrificou com propósito. Agora, você só fez isso porque você tinha um alvo, você tinha um propósito, você queria chegar a algum lugar. É um exemplo de tudo que vamos falar aqui nessa noite. Ou seja, o músico, ele deseja ser um bom músico, um excelente músico, então ele estuda todos os dias, ele pega na guitarra, ou seja, ele pega no teclado, ele vai estudando, ele investe tempo, e no caso da aula dos irmãos aqui, da arte musical, eles pagam o professor, eles vão lá, eles se sacrificam, eles gastam hora, eles investem tempo, daqui a pouco eles estão aqui em cima, tocando, glorificando o Senhor. Eles tinham um propósito. Tudo que a gente faz para chegar a um ponto, a um determinado propósito. Estava conversando com o Cristiano, estou vendo ele aqui, em nome de Jesus. Não é fácil ele estar aqui hoje à noite, não. E eu falei com ele essa semana, falei: Cristiano, tem que ter um propósito. Hora dessa, ia estar trabalhando. E eu falei: tem que ter um propósito, tudo tem que ter um propósito. Falei: mas a bênção vem quando você se sacrifica com propósito. E a palavra de Deus nessa noite diz assim: entreguem-se inteiramente a Deus. E o texto diz assim: o corpo todo. Diga para a pessoa que está do seu lado: o corpo todo tem que ser entregue a Deus. E ele diz assim: pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumento nas mãos de Deus, usado para seus bons propósitos. Vamos ler juntos esse texto? Entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumento nas mãos de Deus, usado para seus bons propósitos. Lá está escrito: entreguem-se inteiramente, depois sublinhado todo, para ser instrumentos, e no final está sublinhado propósitos. Nós estamos falando, Deus deseja usar você. Para ser usado por Deus, você precisa se sacrificar, mas com um propósito. E qual é o propósito? Ser usado por Deus. Ser usado por Deus. E há uma pergunta que precisamos responder nessa noite: por que eu, Wilson Tadeu, preciso me sacrificar pelos propósitos de Deus? E eu quero responder essa pergunta nessa noite. Porque eu preciso me sacrificar pelos propósitos de Deus? Vamos ver então primeiramente, por quê? Porque Deus fez isto por mim. Deus fez isto por você. O primeiro sacrifício não foi o seu,
O primeiro sacrifício foi o sacrifício da cruz. O primeiro sacrifício foi quando Jesus veio, mas Ele veio porque Deus te amou. Por que é que hoje eu preciso entregar a minha vida e ao corpo todo para os propósitos de Deus? Porque a minha vida só vai ter significado se eu entender que eu estou aqui, não é para me deleitar, não é para usufruir, não é para degustar a vida, não é para regalar, não é para os desejos e prazeres, eu não estou aqui para isso. A Bíblia diz bem claro que eu e você estamos aqui por um outro propósito. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: agradar a Deus. Você não está aqui para usufruir do mundo, simplesmente degustar do mundo, aproveitar. Não, querido, você está aqui porque a sua vida é passageira, quando muito chegará a 80 anos, mas quando passar disso, enfado e cansaço, mas haverá um momento que você vai partir, e a pergunta é: e tudo que você fez aqui, para quem foi? Para você? Para os seus interesses? Para a sua vida? E eu quero dizer que se você viveu a vida sim, o ponto final é: sua vida será uma vida vazia, sem significado, uma existência sem propósito. Queridos, por que sacrificar-se pelos propósitos de Deus? Porque Deus fez isso por você, Ele já fez. Deus nunca pedirá a você para fazer alguma coisa que Ele não tenha feito primeiro. Quando Deus fala na sua palavra, e Deus fala conosco, Deus já adiantou, porque Deus fez. Quando Deus fala para você entregar o coração, é porque Ele entregou o coração dEle por você. Quando Ele fala para você renunciar o que você tem, é porque Ele abriu mão do que Ele tinha em seu favor, em meu favor. Interessante que o texto que nós lemos diz assim: nós somos tirados da morte. Nós somos tirados da morte. Que morte é essa? É a morte eterna. Para onde você está destinado a ir, se você não passar ali no momento da conversão e encontrar Jesus? O destino é a morte. Há um texto em Hebreus 9:26 que diz assim: uma vez por todas, Ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Ou seja, Jesus veio para nos limpar dos nossos pecados, para purificar a nossa vida. Ele se entregou, Ele fez isso por você. E Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta de sacrifício, de aroma agradável a Deus. O primeiro sacrifício é o de Deus. Deus nunca pedirá a você algo que Ele não tenha feito primeiro. Deus nunca pedirá a você algo que Ele primeiro não tenha dado o exemplo. Por quê que eu preciso me sacrificar? Porque Deus fez isso por mim. Segundo, por que eu preciso me sacrificar pelos propósitos de Deus? Segundo, porque eu fui feito para fazer isso. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu fui feito para viver para o louvor e a glória de Deus. E eu quero provar isso biblicamente. O texto diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 10, vamos ler lá, Efésios 2:10, o texto vai dizer: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes de haver formado o mundo, antes de você você ter sido formado no ventre da sua mãe, nós cantamos uma música aqui, um louvor que dizia assim: eu tenho um chamado, Deus me escolheu no ventre da minha mãe. O que eu quero dizer para você, querido, que servir a Deus é entender o propósito da vida.
porque eu fui feito para fazer isso. Você não está aqui para simplesmente se gastar e desgastar na vida e no mundo, porque é isso que o mundo faz com a gente. E sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer muito se você viver assim. E quando chegar no final da sua existência, você vai ter uma vida vazia, sem significado, sem sentido, porque a sua vida toda passou e você viveu para si mesmo, você viveu para os seus interesses. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não vai levar nada dessa vida, você não vai levar nada, a única coisa é a sua alma. Está entendendo? Pergunta para a pessoa: então por que você luta tanto por aquilo que vai ficar aqui? E não se preocupa, diga para ele, e não se preocupa com a sua alma, que vai para a eternidade. Está entendendo? Eu fui feito para fazer isso. A Bíblia diz assim, em Mateus 10:39, quem procura seus próprios interesses, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. E o verso vai dizer assim: quem acha a sua vida, a perderá, mas quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Que tipo de vida você quer encontrar? No final da sua existência, no dia em que você tiver que escrever na lápide do seu túmulo, o que você vai escrever? Como é que você quer que as pessoas lembrem-se de você? Quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Ou seja, a vida se ganha quando você vive para os propósitos de Deus, mas você perde a vida quando você vive a vida para os seus interesses. Terceiro, por que sacrificar-se pelos propósitos de Deus? Porque, diga para o irmão que está do seu lado, Deus me recompensará. Diga para o irmão, quando tudo acabar, eu vou estar diante de Deus, e Ele vai ter uma conversa comigo. Ele vai perguntar sobre o que eu fiz com o que Ele me deu, e o que eu fiz com Jesus Cristo que Ele me deu. Há duas perguntas que Deus vai fazer para você quando você estiver diante de Jesus. Primeiro, o que você fez com a sua vida, os seus dons, os seus talentos e toda a sua capacidade. Segundo, o que você fez com o meu filho, que eu entreguei por você na cruz do Calvário. E muitos de nós estamos vivendo uma vida sem significado. Houve um apelo hoje dos Gideões. Eu vou fazer tantos apelos aqui hoje que não vai ter ninguém aqui para dizer que não sentiu um chamado de Deus aqui. Queridos, Deus vai te recompensar. Diga para a pessoa que está do seu lado: a recompensa não é aquilo que eu vou ajuntar aqui na terra, mas aquilo que eu poderei levar para o céu. Aquilo que você vai juntar na terra, para quê? Vai ficar. Mas aquilo que você vai levar, que você vai poder oferecer, isso é eterno. O que eu estou dizendo é: você pode ser abençoado aqui e ter uma vida abençoada aqui, mas também ter uma vida abençoada na eternidade. Irmãos, há um propósito mais sublime na nossa existência do que só esta terra.
há um propósito mais sublime na minha vida e na sua vida do que só aquilo que eu vejo e os meus olhos podem ver. Por que sacrificar-se pelos propósitos de Deus? Porque Deus fez isso por você, porque eu fui feito para fazer isso, porque Deus me recompensará. Eu escrevi algumas coisas e eu gostaria de ler. Tantos de vocês aqui são voluntários em nossa igreja. Esta igreja jamais estaria como está hoje sem você, sem o seu trabalho, sem o seu voluntariado, sem o seu ministério, sem a sua vida. Nós temos dezenas de pessoas envolvidas em ministérios, mas o problema hoje é que nós precisamos 3 vezes mais de pessoas envolvidas no ministério, para fazer o que precisamos fazer. Nós temos declarado que queremos ganhar a cidade para Jesus. Enquanto você está aqui participando do culto, lá no culto infantil tem 6 irmãs que não estão cultuando a Deus aqui, ouvindo a mensagem, e elas irão ouvir através da internet, no site da igreja, mas elas não estão aqui vivenciando com você, porque elas estão lá no culto infantil servindo a Deus, porque elas não estão agradando a si mesmo, mas elas estão sendo usadas para servir a Deus lá embaixo. Enquanto você está aqui, há irmãos que estão na entrada da igreja para receber você, para dar um abraço caloroso. Há pessoas lá em cima no som, há pessoas aqui, há pessoas cuidando da música, há pessoas cuidando de tudo. Daqui a algum tempo nós vamos ter pessoas do lado de fora cuidando dos carros. Daqui a pouco nós teremos pessoas para ajudar no estacionamento, para cuidar daqueles que vão chegar. Nós teremos pessoas para chegar 2 horas mais cedo na igreja, para cuidar do ar, para cuidar das janelas, para ver se está tudo funcionando, para ligar as luzes, para ver se está tudo funcionando. Por quê? Porque a igreja é isso é igreja. Igreja é o que eu faço para Deus, é aquilo que eu posso produzir de mim mesmo para Deus com alegria. Não é simplesmente chegar na minha casa, entrar, sair do ar-condicionado, entrar no ar-condicionado do carro, vir para cá, sentar, e vou dizer que para alguns é assistir o culto, que não é nem cultuar, e voltar para casa, e está tudo muito bem, e aí ele volta aqui domingo outra vez. Não, igreja é mais do que isso. Ministério é a vida envolvida com Deus. É poder deixar Deus usar a minha vida nas células da quarta, da quinta, do sábado. É poder ser instrumento de Deus, para que Deus use para conquistar essa cidade. Deus precisa de homens e mulheres destemidos, corajosos, e estão dispostos a abrir a sua boca para dizer o quanto Deus tem sido importante na vida deles. Como é que as pessoas da cidade vão entender que nós aqui estamos cultuando um Deus verdadeiro? Quando os meus lábios se abrirem para dizer: Deus é a coisa mais importante da minha vida. Tantos de vocês já têm sacrificado aqui. Eu vejo irmãos se sacrificado, servindo a Deus, dando seus dízimos, suas ofertas, fazendo ofertas alçadas, fazendo os compromissos com Deus. Tem pessoas todos os dias dizendo: eu quero ser voluntário. Nós domingo fizemos desafio, tivemos 24 irmãs para trabalhar com criança, mas ainda há necessidade, porque, ou seja, são 4 irmãs lá, 4 irmãs, e aqui eu queria dar uma palavra: mães com criança de colo, até os 3 anos de idade, segure a sua criança no colo e fique com ela aqui, e cultue a Deus sentado aqui. Você pode controlar a sua criança, porque ainda nós não temos o berçário. Porque quando nós tivermos o berçário, nós vamos ter uma irmã para cuidar de todas essas criancinhas pequenininhas, novinhas, berço, ar, tudo para cuidar delas, mas nós não temos ainda. Então segure a sua criança. Por quê? Porque lá embaixo, crianças de 3 a 6 anos terão 2 professoras, criança de 7 a 10 anos terão mais 2 professoras, ou seja, são 24, a cada 6 cultos se repete o processo novamente. Poderia ser mais voluntários, mais pessoas trabalhando,
principalmente as mocinhas bonitinhas que preparam seus cabelos durante o dia, que vem para cá bonitinha, que quer, né, que chega para cá, cheirosinha, bonitinha, mas precisa usar o seu dom, o seu talento para servir a Deus. O que é que eu posso fazer, pastor? Aquilo que você não tem feito, que você pode fazer. Pastor, como que eu posso servir? Deus deseja usar você, mas como é que eu posso servir? Presta atenção. Você pode dizer: eu serei um voluntário para trabalhar com crianças, eu virei mais cedo, ao invés de simplesmente vir e ouvir e participar do culto. Serei um recepcionista, um ministro, um músico, um pedreiro nas horas da minha folga, um jardineiro, um pintor, um eletricista. Ou virei no escritório da igreja durante a semana, nas minhas horas de folga, a fim de ajudar com alguma tarefa no escritório. Virei carimbar os folhetos para ser distribuídos. Muitos de vocês já têm vindo e ajudado no ministério aqui de música, tem ajudado a cuidar do culto, dos salões do culto, arrumando. A gente vê o irmãozinho Edivaldo, chega, hoje ele está de gravata, está lindo, maravilhoso e bonitão, né? E ele chega, mas a preocupação dele é servir. Ele vai lá, ele vê se a água está lá no lugar, ele vai lá, se vê os copos, ele sobe lá em cima. Alguém tem que abastecer o papel higiênico do banheiro. Quem é que faz? Não, pastor, eu só uso o papel do banheiro. Alguém tem que abastecer as toalhas. Nós não pagamos para ninguém fazer isso. A pessoa servindo com coração. A gente cuidando da água, a gente cuidando dali, a gente ali no balcão, nas Bíblias que vão ser vendidas, alguém cuidando. Nós precisamos fazer muito mais do que temos feito. Queridos, portanto, você arruma tempo, muitas vezes, para cuidar de sua casa, mas também precisa arrumar tempo para cuidar da igreja. Você precisa arrumar tempo para limpar, ajudar a limpar, tirar poeira. Os banheiros são usados no sábado à noite, mas eles podem ser limpos no domingo, antes do culto. As mulheres podem fazer escalas e ajudar. E eu estou dando dicas de como nós podemos servir a Deus. Mas eu posso servir a Deus não somente nas tarefas, porque isso aqui é a nossa casa, mas é a casa de Deus também. Tem muitas vezes, talvez algumas vezes você até diga: ninguém nem mesmo percebe o que eu estou fazendo. Querido, você talvez está servindo a Deus, mas está falando assim: ninguém sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe o que você está fazendo. Diga para a pessoa que está do seu lado: se há alguém que sabe, este é Deus, e a recompensa Ele vai dar. Mas saiba que a recompensa é coisa maravilhosa. Queridos, ser usado por Deus não é só dar o seu dízimo, a sua oferta, mas é usar a minha vida para os propósitos do Senhor. Por que que essa série de mensagens está mexendo com a gente? Porque nós queremos ser uma igreja, atuante, uma igreja que Deus vai usar para conquistar essa cidade. Você imagina? Vou só sonhar com você um pouquinho como eu sonho. E eu não tenho pesadelos, eu sonho. Hoje eu estava lá, vi o irmão Cláudio descer com o carro, parar ali. E aí a esposa desceu e ele desceu para estacionar o carro. Você imagine, nós temos mais de 300 pessoas aqui, mas você imagine uma igreja com 1000 pessoas, como é o projeto daqui. Os carros chegando, os irmãozinhos assim, né? Tudo preparado. Olha, aqui tem um lugar para estacionar. Olha, aqui tem um lugar. Olha, ali tem. Olha, conduz ali, estaciona ali. Olha, tem um lugar aqui, dá para estacionar ali. E aí chegando, e aquele movimento, e as pessoas entrando, gente para receber, gente para amar, gente para abraçar, para dizer: essa casa é a casa nossa, é a casa de Deus.
E aí quanta coisa Deus vai fazer, quando eu me dispor a fazer aquilo que Deus quer fazer. Eu quero dizer para você que a recompensa, eu quero que você abra a sua Bíblia, Marcos 10, 29, 10, 29, acho que é isso, 19 e 20, 10, 19 e 20, por favor, e eu vou terminar aqui, porque o nosso tempo já foi. Tiago, vê o 29 para mim. Por favor, vamos ver esse texto aqui. Eu quero garantir-lhes que ninguém jamais que abandonou qualquer coisa, lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedade por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, que não receba de volta 100 vezes mais, lares, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras, tudo isso será dele, aqui o verso 20, aqui na terra e no mundo futuro terá a vida eterna. Vamos ver juntos ali? Volta lá, Tiago. 29, por favor. Aqui está a recompensa. Você abandonou tudo por amor a Jesus? Você entregou sua vida, quer servi-lo? Você quer fazer uma aliança com Ele? Você entregou sua vida e fez uma aliança com Ele? Diz lá, ó, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba de volta, quantas vezes? Diga assim: o banco do céu é o lugar do nosso investimento, porque lá o meu investimento tem como resultado 1000%. Quem é que paga 1000%, irmãos? Quem é que paga 1000%? 100 vezes mais. Quem é que pode nos recompensar, a não ser o Senhor? Quem é que pode nos recompensar, se não for Deus? E Ele está dizendo a você nessa noite: o que você faz, Ele vai recompensar. O que você se dedica a fazer, Ele vai recompensar. Talvez você esteja dizendo: ninguém me vê trabalhando. Eu prefiro que ninguém me veja trabalhando, mas que Deus não se esqueça de mim. Queridos, eu vou dizer, há algo sublime aqui nessa noite. Deus quer usar você, e Deus quer usar você, mas você precisa se sacrificar. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi a resposta de Deus. Agora a minha resposta é que eu, por causa da grande misericórdia de Deus, aceito o seu convite para que a minha vida seja usada. Queridos, muitos de vocês estão pensando: como é que eu posso fazer isso? Há muitas coisas para fazer, queridos. Dá uma olhadinha para esse fundo aqui, ó, quase 2.500 metros aqui. Tem área para capinar dia de sábado, de domingo. Tem parede para ser levantada. Irmãos, tem o piso ali para fazer na frente das salas. Nós temos que pagar as pessoas para fazer. Pastor, eu sou um pedreiro, eu vou me disponibilizar. Sábado eu venho aqui, arrumo o cimento, a areia, a pedra, eu vou fazer. Pastor, eu sou um serventão, se não tiver, eu venho para servir de servente para você. Irmãos, quando nós começamos isso aqui, nós fazíamos muito mais. E Deus não quer que a gente pare. Deus quer que a gente faça muito mais e muito mais agora, porque vidas precisam ser abençoadas. Feche os seus olhos, nós vamos orar agora. Jesus morreu por você, se entregou por você. Queridos, em nome de Jesus,
Adore a Deus continuamente. Ajude outras pessoas no ministério. Se doe sacrificialmente. Compartilhe as boas novas. Jesus Cristo morreu por você. Então nenhum